Agora, às 11 horas, você vai poder acompanhar a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Guarulhos, que vai tratar da Coordenadoria de Igualdade Racial. Eu estou aqui ao lado da coordenadora Edna Rolan, ela vai nos dar detalhes aí sobre as metas de orçamento dessa coordenadoria para 2014. Olá, coordenadora. Quais são os planos, as prioridades da coordenadoria, né, da Igualdade Racial para o próximo ano? Um ponto importante no nosso planejamento é a criação de um novo centro de referência, né, pois até o momento a Coordenadoria da Igualdade Racial dispõe de um centro de referência e nós tivemos já autorização do prefeito no sentido de abertura de um novo centro e nós justamente iremos para um bairro popular e populoso, né, com maioria de população negra. Ainda não há uma definição acerca da localização, mas este perfil inicial já está aprovado e nós já iniciaremos a busca de espaço agora em 2013, para que possivelmente em 2014 este centro já possa estar funcionando. Essa é uma das grandes novidades que nós temos para trazer para a cidade. Outra é que nós temos aqui nesta Câmara um projeto de lei que está tramitando, é um projeto de iniciativa do Legislativo, para o qual nós contribuímos na sua formatação e que deverá resultar na criação de um novo serviço na cidade, que é o SOS Racismo. Serviço que deverá contar, de um lado, com uma central telefônica para que os munícipes possam fazer denúncias, né, com maior facilidade acerca da ocorrência de racismo, discriminação religiosa e outras formas de discriminação semelhantes, né? E a partir desta denúncia, que pode ser feita ou por telefone ou pela internet, possam receber o atendimento do serviço que será criado, né? O serviço prevê o atendimento social, psicológico e o encaminhamento para o atendimento jurídico, né? Havendo aprovação desta casa, nós teremos a condição de ser provavelmente o primeiro serviço criado por um governo municipal, o que muito nos honra, né? E nós estamos com uma grande expectativa em relação a isso. Muito obrigada aí pela sua participação na nossa transmissão ao vivo e na íntegra das audiências públicas da LDO. Eu que agradeço. Então, vocês vão acompanhar agora a audiência pública da Coordenadoria da Igualdade Racial. Dentro de instantes, você vai saber de todos os detalhes, né? Com a transmissão completa, vai falar a secretária. Na sequência, os vereadores podem fazer perguntas, a população que estiver aqui, que se inscrever também. E, no final, a coordenadora responde a todos esses questionamentos. Então, fique agora com essa transmissão ao vivo e na íntegra. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa a nossa nobre coordenadora da Coordenadoria de Igualdade Racial, a senhora Edna Rolan. Com a palavra, nossa nobre coordenadora. Bom dia a todos e todas. Na pessoa do nobre vereador Eduardo Barreto, eu quero saudar todos os representantes do Poder Legislativo aqui presentes. Vejo aqui o nobre vereador Lamé, o nobre vereador Guti, Novinho Brasil, não sei se eu reconheço o João Barbosa,
Americano, Daniel Soares. Eu agradeço a todos os vereadores aqui presentes, a honra de poder contar com a sua presença e a sua participação. E quero saudar também os demais senhores e senhoras presentes aqui neste plenário. Estou reconhecendo nosso... e nós estamos com um probleminha técnico aí para colocar no telão a apresentação que nós fizemos. Nós vamos dar início à apresentação, então logo esse problema seja resolvido, o acompanhamento ficará mais fácil por parte dos senhores e das senhoras. Esta é a primeira discussão que nós temos acerca do orçamento da LDO para o período de 2014 e 2017, especificamente com relação ao ano de 2014. Né? Como nós não dispomos até o momento dos valores propostos pelo nível central do governo, pelo órgão, a Secretaria de Governo, que é responsável pelas propostas de divisão dos recursos entre os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Guarulhos, nós faremos uma apresentação geral acerca da conjuntura política no campo da igualdade racial, os avanços ocorridos a nível nacional e do ponto de vista do município de Guarulhos, para que os senhores e as senhoras possam compreender melhor a situação em que nos encontramos. Apresentaremos, em seguida, as nossas perspectivas e prioridades para o ano de 2014 e, ao final, poderei também falar um pouco sobre a nossa expectativa, né, de coordenadoria da igualdade racial do ponto de vista de orçamento. Mas, como enfatizei, não houve ainda uma discussão e aprovação a nível central do governo. Isso é apenas a nossa expectativa enquanto órgão da igualdade racial. A primeira questão importante do ponto de vista da conjuntura política nacional acerca do campo da igualdade racial foi a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial no ano de 2010. Esse estatuto tramitou no Congresso Nacional durante 10 anos. Ele foi aprovado com muitos cortes, com muitas questões abaixo daquilo que desejávamos, né? O tema das cotas, por exemplo, foi tratado de forma insuficiente. Diversas questões tiveram apenas um caráter autorizativo e não impositivo, do ponto de vista das políticas, mas, apesar disso, o Estatuto se constitui no marco e já tem sido a base a partir da qual muitas outras iniciativas políticas se colocaram no Brasil. O segundo grande avanço nestes últimos anos, que veio na sequência da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, foi exatamente a histórica decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade das cotas raciais na UNB, a Universidade de Brasília, que tem justamente um caráter vinculante para todas as universidades federais do Brasil. Isto aconteceu no ano de 2012 e, como uma das consequências desta decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, foi aprovada a Lei de Cotas a nível federal no ano passado, determinando 50% de reserva de vagas em todas as universidades brasileiras, né, e dentro para estudantes egressos de escolas públicas, e dentro desta cota de 50% para escolas públicas, se criou cotas raciais para negros e indígenas.
para que os senhores e senhoras possam ter uma noção do impacto desta decisão, milhares e milhares de jovens negros estarão sendo formados nos próximos anos em todas as unidades da Federação Brasileira. Nós teremos como resultado desta decisão a entrada de jovens negros de uma forma muito ampla em todas as universidades públicas. Independente desta lei federal, 80 universidades já estavam oferecendo vagas para negros para terem acesso ao ensino superior e, a partir desta decisão, todas as universidades públicas federais do Brasil estarão fazendo o mesmo. Uma outra decisão, um outro fato importantíssimo que está na ordem do dia neste momento no Brasil e que decorre fundamentalmente do Estatuto da Igualdade Racial é a determinação da criação do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Da mesma forma como nós temos no Brasil um SUS, um Sistema Único de Saúde, nós estamos iniciando a criação de um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Não é pouca coisa. Significa termos órgãos em todos os níveis de governo, no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais, encarregados de desenvolver políticas de promoção da igualdade racial. E a última novidade que nós temos nesse período, não mais no nível nacional, mas no nível municipal, e não estou me referindo a Guarulhos, foi a criação da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial da cidade de São Paulo, né? O governo do prefeito Sebastião Haddad, numa decisão de muita importância política, determinou e assumiu e apresentou a proposta que já foi aprovada, a criação de um órgão no governo municipal, uma secretaria. No nosso caso, aqui em Guarulhos, nós temos uma coordenadoria com status de secretaria, mas São Paulo deu este passo fundamental. É uma secretaria com todos os direitos e deveres de um órgão de primeiro escalão. Essa é uma decisão histórica tomada pelo prefeito Sebastião Haddad e que a gente espera que isso produza uma reação em cadeia e que outros municípios, inclusive o nosso, possam também seguir o mesmo modelo que foi adotado pela capital, né? Bem, do ponto de vista... já está no ar? Ok. Do ponto de vista, então, dos principais acontecimentos e avanços recentes em Guarulhos, sob a ótica da igualdade racial, nós tivemos, em julho de 2009, o desmembramento das coordenadorias da Mulher e da Igualdade Racial, que foi questão do plano de governo do prefeito Sebastião Almeida no seu primeiro mandato, a implantação do Chiquelela, o nosso centro de referência de cultura negra e igualdade racial, com a execução de um convênio com a CEPIR, convênio esse que permitiu a nós desenvolvermos os primeiros programas e os primeiros projetos de políticas de igualdade racial na cidade. Em dezembro de 2009, nós tivemos, então, a criação do COMPIR, através de lei municipal, né, que foi debatida aqui nesta Câmara e sancionada pelo prefeito. Outro fato importante que nós temos que destacar e entendermos a importância disso é o aumento, a ampliação do percentual da população da cidade de Guarulhos que se autodeclara de cor preta ou parda, né? No censo do ano 2000, 36% da população se declararam pretos ou pardos. No censo do ano 2010, 10 anos depois, este número subiu para 45%.
Como eu já mencionei, creio, em outra ocasião aqui, mas nem todos vocês aqui estavam, este crescimento de 9% da população que se identifica como preta ou parda, que são as duas categorias utilizadas pelo IBGE para se referir à população negra no Brasil, se deve fundamentalmente à mudança de autoidentificação. Não se deve a um crescimento diferenciado da população negra, não se deve fundamentalmente a processos de migração de pessoas negras vindo para a cidade, ou pessoas brancas saindo da cidade, mas a provável hipótese principal para se explicar esse crescimento é mudança de autopercepção. As pessoas estão mudando a sua própria percepção e mudam a sua classificação quando o recenseador lhes pergunta qual é a sua cor ou raça, né? Outro fato importantíssimo, que foi um passo dado por esta Casa de Leis, foi a criação da Comissão de Defesa da Igualdade Racial aqui no Poder Legislativo. Comissão esta com a qual nós temos estabelecido uma parceria muito frutífera e já resultou na apresentação de uma proposta de modificação de um projeto do nobre vereador Lamé e que deverá resultar na criação do primeiro serviço de um SOS Racismo criada por um governo municipal, né? Isso é uma iniciativa importantíssima que nasce do projeto do vereador Lamé e a partir de um debate muito frutífero que aconteceu através da Comissão de Defesa da Igualdade Racial. Depois, também, a criação da Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional pela Secretaria de Educação do município, divisão esta que conta com uma seção técnica de ações educativas para a igualdade racial e de gênero. Para nós compreendermos a importância disso, isso significa que nós temos dentro da nossa Secretaria de Educação um órgão específico trabalhando diuturnamente nas questões de implementação das políticas de promoção da igualdade racial no campo da educação. A chamada Lei 10.639, que determinou a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, e da Lei 11.645, que determinou o ensino da História e Cultura indígena em todas as escolas de educação fundamental e ensino médio no Brasil, tem na cidade de Guarulhos um órgão específico para cuidar disso durante todos os dias do ano, diferentemente de outras cidades em que depende de uma iniciativa isolada de um ou outro professor ou professora que se interesse pela temática, né? Finalmente, é importante ressaltar tem outras coisas ainda. É importante ressaltar também que a cidade de Guarulhos vem assumindo já há algum tempo a coordenação do Fórum Intergovernamental de Promoção de Políticas de Igualdade Racial do Estado de São Paulo. Guarulhos está na liderança no Estado de São Paulo, né? E, nesse sentido, nós realizamos, no ano passado, um primeiro encontro do FIPIR São Paulo, a partir do qual foram definidas as prioridades para os próximos 4 anos para a implantação das políticas de promoção da igualdade racial no Estado de São Paulo. Continuando nos avanços recentes na cidade, nós realizamos o projeto É Tudo Nosso, um projeto que foi voltado para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ou em situação de vulnerabilidade social. Projeto esse que, inclusive, ofereceu a estes jovens e adolescentes a oportunidade de formação através de uma parceria com o SENAC em diversas funções relacionadas à questão da hotelaria, né, que é um campo que tende a crescer de importância cada vez maior aqui na nossa cidade. Também estabelecemos um convênio com o Ministério da Saúde para a implantação de um projeto de formação dos servidores para acolhimento e atenção à saúde da população negra,
que vai resultar na formação de 2.500 servidores da Secretaria Municipal da Saúde para poderem trabalhar com a temática de saúde da população negra. Não é pouca coisa. Isso se deu graças a projeto elaborado pela Coordenadoria da Igualdade Racial em parceria com a Secretaria da Saúde. Bem, dito isso, nós vamos passar aqui a mencionar os eixos e as principais atividades desenvolvidas por nós e quais são as nossas perspectivas. As políticas de igualdade racial, nós adotamos na Coordenadoria da Igualdade Racial uma categorização de 3 tipos de políticas. As primeiras são as políticas de valorização. O segundo tipo de política são as políticas de promoção. E o terceiro tipo de políticas são as políticas de enfrentamento ao racismo. Quais são as políticas de valorização que são desenvolvidas pela Coordenadoria da Igualdade Racial de Guarulhos? A primeira grande iniciativa da Coordenadoria é o chamado Novembro Negro, quando, durante todo o mês de novembro, todos os órgãos do governo municipal e diversas associações da sociedade civil na cidade de Guarulhos apresentam e desenvolvem atividades que envolvem a população, né, em torno das questões relativas à cultura negra, às questões de combate ao racismo e tudo mais. O Novembro Negro ele é muito democrático e ele também inclui atividades acerca de cultura indígena e, ultimamente, também inclui questões relativas às culturas ciganas, porque nós temos que incluir a todos, né? Os negros sempre têm que estar caminhando lado a lado com os parentes, que de um lado são os indígenas, de outro lado são os ciganos e todos os grupos que, porventura, sofram discriminação étnico-racial. Também outra iniciativa importante nas políticas de valorização é a Semana da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que acontece sempre no mês de julho. O Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que é em março, quando aqui dentro desta casa e em parceria com a Comissão de Defesa da Igualdade Racial, nós realizamos uma audiência pública com todos os segmentos que são objeto de discriminação racial. Realizamos também o Encontro dos Povos Indígenas em agosto, em parceria com diversos órgãos de governo e com associações indígenas, e o Encontro Intersetorial dos Povos Ciganos. Realizamos oficinas práticas voltadas para as questões de cultura, de artesanato, de preparação para o mercado de trabalho e fizemos algumas iniciativas no campo da produção e difusão do conhecimento, a revista Chiquelela e o livro Casa da Candinha, Ruptura e Metamorfose. Eu esqueci de mencionar, por que políticas de valorização? São políticas que estão voltadas para valorizar a cultura desses povos e desses grupos que são objeto do racismo e da discriminação. Para você reduzir uma pessoa a uma situação inferior, né, uma pessoa, você tem que dizer que ela vale menos. Para você poder pagar um salário menor para uma pessoa que é negra, para a polícia poder se sentir à vontade para oprimir uma pessoa cigana ou bater em um indígena, aquele agente do governo, aquele agente do poder, precisa de acreditar que ele está diante de uma pessoa que é inferior. Então, um instrumento fundamental do racismo é a desvalorização de tudo que tem a ver com os grupos que são objeto de discriminação racial. Então, a religião dos negros é superstição, os ciganos são ladrões, os indígenas são preguiçosos. Todos esses estereótipos, eles são fundamentais para que o racismo possa se sustentar. Então, nós temos que fazer um movimento contrário, que é justamente reafirmar o valor e a importância dessas culturas e da produção destes povos. Passando para o segundo grupo de políticas, que são as políticas de promoção,
Elas são políticas de promoção porque elas são políticas voltadas para fortalecer os grupos e as pessoas que pertencem aos grupos que são objeto de discriminação. Então, neste campo, nós oferecemos curso de formação para servidores públicos da área da saúde, do trabalho, assistência social e educação. O projeto é Tudo Nosso, que eu já mencionei para vocês, e um outro projeto que nós desenvolvemos também com jovens e adolescentes, que foi o Qualiafro, que foi um projeto voltado para a qualificação de jovens que buscam colocação no mercado de trabalho. Finalmente, o último tipo de políticas de promoção da igualdade racial são as políticas de enfrentamento ao racismo, né? Nós não podemos apenas ficar na valorização e na promoção. Nós temos que enfrentar o racismo e nós temos que proteger as vítimas do racismo. Então, dentro das políticas de enfrentamento ao racismo, nós já realizamos atendimento às vítimas de racismo, ainda de uma forma muito inicial, né, atendendo uma demanda espontânea que tem chegado até nós devagarinho, e nós desenvolvemos uma ação que foi um marco na história da cidade, que foi uma ação através do Ministério Público, isso já há alguns anos atrás, referente a uma publicação que continha conteúdo racista, uma publicação da Associação Atlética da Unifesp de São Paulo, e que chegou até nós através do campus da Unifesp em Guarulhos. Nessa publicação havia 3 páginas com piadas racistas e também imagens que representavam uma ofensa à imagem das mulheres, em que as mulheres eram apresentadas com alface e tomate nos seus órgãos sexuais. Então, nós entramos com uma ação, uma representação no Ministério Público, e isso foi um momento histórico que nós vivemos aqui na cidade de Guarulhos. Até o momento, nos nossos trabalhos nos últimos 4 anos, nós, contando tudo o que fazemos, Marcha da Consciência Negra, cursos, palestras e tudo mais, nós trabalhamos com uma estimativa de 63.954 pessoas, no período aí do primeiro mandato do prefeito Sebastião Almeida. Quais são as diretrizes do plano de governo para o período de 2013 a 2016? A primeira diretriz é garantir a inclusão social da população negra e a valorização da cultura afro-brasileira e africana na cidade. A segunda diretriz é fortalecer as políticas de igualdade racial. A terceira diretriz é tornar o Parque Nacional do Sítio da Candinha uma referência nacional da cultura negra. E a quarta diretriz é implementar no município a Política Nacional de Saúde da População Negra e a Política de Saúde Indígena. Quais são as ações previstas pelo plano de governo? A primeira ação é fazer do Centro de Cultura Negra e Igualdade Racial Chiquelela, que é o nosso centro da Coordenadoria de Igualdade Racial, né, uma matriz de promoção e difusão das tradições dos afro-brasileiros. Nós temos feito alguns esforços, nós já temos um acervo de arte e de cultura pequeno ainda, muitas das peças que resultam, inclusive, de cursos e oficinas que têm sido desenvolvidas por nós e que nós estamos interessados, inclusive, na busca de parcerias com empresas que possam nos ajudar no sentido da preservação deste acervo, da organização e de todo o cuidado necessário para que ele possa ser garantido. Segunda ação, incentivar e realizar fóruns pela igualdade racial. Né? Nós estamos, no momento, já em processo de organização da Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, que está dentro desta ação. Terceira, sistematizar o conhecimento sobre a presença dos afrodescendentes em Guarulhos. O quarto, organizar dados do censo sobre a situação social, econômica e cultural dos afrodescendentes em Guarulhos. Quais são as nossas perspectivas? A primeira, que já está em curso, como eu mencionei, é realizar a segunda Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, 2013. Nesse sentido,
convido a todos os interessados para participarem hoje de uma reunião no Paço Municipal, quando nós teremos a primeira reunião intermunicipal. Representação de Guarulhos e mais Mairiporã, Arujá, Santa Isabel e Itaquaquecetuba, né? A segunda perspectiva nossa, e esta é uma das grandes novidades que nós traremos para a cidade a partir do ano que vem, quer dizer, começaremos a criar as condições, mas creio que teremos condições de inaugurar no ano que vem, que é a implantação de um novo centro de referência de cultura negra e igualdade racial em um bairro populoso e com maior concentração de população negra, né? Pelos levantamentos que já fizemos, os dados estatísticos, essa iniciativa deverá ficar entre um desses 5 bairros aqui: Pimentas, Taboão, Cumbica, São João ou Bom Sucesso. Para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí na tela os dados, os percentuais da população do município por raça ou cor. Vocês têm aí os 45% que eu mencionei, de população preta e parda, e no próximo slide vocês vão ver os dados, não sei se está sendo visível aí para vocês, os dados acerca desses bairros. O bairro dos Pimentas, que é o bairro mais populoso do município de Guarulhos, conta com 56,45% da população do bairro dos Pimentas se autodeclarou preta ou parda no último censo. O bairro de Taboão, os Pimentas tem 156.748 habitantes, né? O Taboão, com um total de 74.933 habitantes, tem 53,03% de população preta ou parda. Cumbica, com um total de 91.772 habitantes, conta com 52,78% dos seus habitantes de pretos ou pardos. E o São João, com 73.176 habitantes, conta com 51,85% de habitantes de cor preta ou parda, e Bom Sucesso, num total de 93.597 habitantes, com 51,1% de população de pretos ou pardos. Como eu disse, o percentual da população de cor preta ou parda será um dos indicadores que nós vamos utilizar para decidir aonde esse centro de referência deverá estar situado. Teremos que levar em conta outros dados também, a existência de outros equipamentos públicos, a existência de população negra organizada, né? A presença de manifestações culturais, tem uma série de outros indicadores que serão utilizados pelo governo municipal para uma definição final acerca da localização, né? Nós teremos que discutir isso com a Secretaria de Governo, com o gabinete do prefeito, né? Tem uma série de outras questões que deverão ser levadas em conta, mas já estamos dando esta este aperitivo para vocês com os dados aí do percentual de população negra, né? Bem, outras perspectivas para nós: formação dos 2.500 servidores que eu mencionei anteriormente, da Secretaria da Saúde, o fortalecimento das políticas públicas para os povos indígenas, a construção de políticas públicas para os povos ciganos, através da Associação ANANC, que tem representantes aqui na cidade de Guarulhos. Guarulhos participou de uma pré-conferência nacional de ciganos que aconteceu em Brasília. Foi nesse mês ou mês passado? Esse mês, né? Em maio, né? Guarulhos foi um dos municípios que teve participação e nós já temos representação dos ciganos de Guarulhos garantidos. O tempo, terminando? Terminou o tempo? Finalizando, a criação do SOS Racismo, que eu mencionei para vocês. Nós vamos contribuir na construção do SINAPIR, que é esse Sistema Nacional de Política de Igualdade Racial,
produção de materiais educativos. Queremos dotar os equipamentos da Coordenadoria da Igualdade Racial de uma melhor infraestrutura, apoiar os eventos de fortalecimento dos diversos segmentos da população negra na cidade, capoeira, religião de matriz africana, hip-hop, desenvolver um projeto de apoio ao empreendedorismo negro, ações afirmativas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e mapeamento das casas de Umbanda e Candomblé no município. Aqui, o que eu estou colocando aí na tela no momento, como eu disse, isso é apenas o que a Coordenadoria da Igualdade Racial está solicitando. Isso não inclui os custos de recursos humanos. Nós estamos com uma ambição bastante elevada comparado aos recursos que nós temos no momento, mas como iremos criar um novo centro de referência e as políticas se ampliaram significativamente, nós temos a expectativa que, eventualmente, o nosso desejo possa vir a ser atendido pelo governo. Muito obrigada, vereador, pela oportunidade. Agradeço nossa nobre coordenadora, senhora Égina Roland. Terminada essa parte da audiência, passemos aos questionamentos feitos pelos vereadores e pelos nobres munícipes. Com a palavra, o vereador Lamé. O microfone do senhor está desligado, Lamé. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, vereador Eduardo Barreto, demais vereadores, nossa coordenadora Edna, seja bem-vinda, é um prazer sempre recebê-la nesta casa. Como você já disse, nós em 2009, na primeira legislatura, nós tínhamos a preocupação com a questão da discriminação, tá? E apresentamos um projeto de lei que instituía a SOS Racismo. E a nossa ideia era fomentar realmente para a sociedade guarulhense da necessidade de conscientizar as pessoas em relação a essa questão do racismo, do preconceito. E, felizmente, a Edna, ela esteve participando em eventos fora do país, me parece na África do Sul, e ela acabou trazendo uma proposta mais concreta em relação a esse assunto e apresentou à Comissão da Igualdade Racial da Câmara e acabamos fundindo a sua ideia com o nosso projeto, em conjunto com o presidente da comissão, o professor Jesus. Então, eu quero aqui deixar isso registrado e agradecer a sua ideia, que foi muito benéfica. Eu tenho certeza vai ser muito de grande valia para a nossa sociedade. E, ao mesmo tempo, enaltecer a importância da Coordenadoria da Igualdade Racial. Porque uma sociedade que pretende crescer, se desenvolver, ser igualitária, precisa pensar em direitos humanos iguais para todos e em seres humanos iguais.
até mesmo porque a raça humana é uma só. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Samuel, assessor do nobre vereador, doutor Alexandre Dentista. Senhores presentes, senhora coordenadora, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho desenvolvido por Vossa Excelência na cidade. É um trabalho realmente necessário e que, querendo ou não, existe algumas desproporções. A gente vê entre hoje a vida do afrodescendente e do branco. Mas, secretária, algumas coisas também, senhora coordenadora, me preocupa. Eu vi a senhora dando alguns dados a respeito da população negra e da população branca em alguns lugares. Eu não vi esses dados da população que é morador em situação de rua, porque andando eu percebo, na minha visão, eu vejo mais pessoas brancas do que negras, moradores em situação de rua. Segundo, política de igualdade racial é bom? É necessária? Sim, perfeitamente, é boa e é necessária. Entretanto, eu fiz faculdade, na minha sala tinha negros, mas não tinha nenhum deficiente físico, né? Então a gente vê que a desproporção não está só em relação a uma raça ou em uma cor da pele. Fizeram um teste, um telejornal fez um teste, colocaram um negro bem vestido entrando no banco e colocaram um branco mal vestido entrando no banco. O negro foi atendido pelo gerente e o branco teve problemas para entrar no banco. São realidades que precisam ser consideradas. E essas políticas afirmativas, elas são muito importantes e é necessário, eu concordo com a maioria delas. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque a política afirmativa, em excesso, ela se torna um preconceito em reverso. Porque se você fizer uma política afirmativa e começar a fazer muita política afirmativa, amanhã se torna um preconceito reverso. Eu estou estudando para juiz, então amanhã colocam no concurso da magistratura uma cota para negros, quer dizer que eu estou estudando há 10 anos. Aí uma pessoa que é negra estuda há 6 meses e passa por causa de cota. É injusto. Então, por isso que precisa existir essa proporção. E o que eu queria saber de Vossa Excelência? Até que ponto essa política afirmativa vai? E se vocês têm uma média, mais ou menos, para que ela não se torne, em vez de política afirmativa, num preconceito reverso? Obrigado, senhor. Não havendo mais questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações da nobre coordenadora. Eu agradeço as duas intervenções, a intervenção do vereador Lamé e do doutor Samuel, assessor do vereador Alexandre Dentista, né? Em relação à intervenção do vereador Lamé, eu queria enfatizar a importância da presença do vereador Lamé nesta casa, né, que tem sido um ferrenho defensor das questões da igualdade e da defesa dos direitos humanos, né? Ele, com a sua sensibilidade e a sua profunda compreensão das questões relativas ao racismo, tem sido realmente um baluarte desta casa na defesa da perspectiva de combate ao racismo e de promoção da igualdade, né? Até porque, quando a gente vive um problema, quando um problema nos atinge de perto, atinge as pessoas que a gente ama, a nossa família, né, os nossos amigos, a gente tende a ter uma compreensão mais profunda daquele problema, porque não é apenas um problema teórico, é um problema real que a gente vê com todas as cores, né? E o vereador Lamé, como já declarou aqui na audiência pública do dia 22 de março, né, já viveu na sua família problemas no campo do racismo e da discriminação. Então, é muito importante o papel, vereador, que o senhor desempenha aqui dentro desta casa e aqui na cidade de Guarulhos. Algumas das inovações que o projeto que o vereador mencionou introduziu é justamente uma conceituação. O projeto SOS Racismo,
e nós estamos trabalhando com 3 conceitos. Primeiro, o conceito de discriminação racial, com base na Convenção Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que é a discriminação com base em raça, cor, origem nacional ou étnica e descendência, né? Isto, na definição internacional, isto é discriminação racial. Trabalhamos com um segundo conceito que nós começamos a utilizar aqui em Guarulhos, que é o conceito da discriminação religiosa, porque nós identificamos, a partir da Lei 7.716, que é a lei que regulamentou o inciso constitucional que tornou o racismo crime no Brasil, a informação de que, no momento da regulamentação da questão do racismo no Brasil, se incorporou a questão de religião. Com isso, a partir desta Lei 7.716, nós podemos dizer que, no Brasil, a discriminação religiosa ela se equiparou à discriminação racial, né, a partir da legislação nacional. E, finalmente, estamos trabalhando com um terceiro conceito, que é o conceito de intolerância correlata, para nos referirmos a outras formas de discriminação que se assemelham à discriminação racial em si, que é a discriminação com base em nacionalidade, em língua, em cultura, e acrescentamos mais ainda a questão da origem regional, que é uma forma muito específica de racismo no Brasil, né, que atinge as pessoas, via de regra, que são originárias da região do Nordeste, né? Então, nós estamos incluindo isso na lei que criará o serviço do SOS Racismo na cidade de Guarulhos. Eu acredito que será uma grande... Não é para rir, Isso, eu também. Mas a gente não deve rir, porque isso não é motivo de riso, né? Qualquer forma de discriminação é abominável. E a discriminação com base em origem regional é igualmente abominável se compararmos com a discriminação com base em raça, cor, origem nacional ou étnica, né? Bem, respondendo então agora aos questionamentos do Dr. Samuel, primeiro, o senhor mencionou que não viu dados de população de rua. Veja, nós estamos trabalhando com dados do IBGE, né? Eu não disponho destes dados para poder trabalhar. Isso poderá ser eventualmente levado em conta, né, nas nossas decisões finais, mas eu não tenho dados de população de rua com base em raça ou cor. O senhor mencionou que tem visto mais brancos do que negros em situação de rua. Eu acredito que talvez os seus dados possam, talvez a sua percepção possa ser questionada na hora que nós tivermos as estatísticas, né? Não posso contestar, porque não tenho os dados nas minhas mãos, mas nós teríamos que realmente verificar essa questão, né? É claro que você tem tanto pessoas de rua, em situação de rua, pessoas negras, quanto pessoas brancas, é verdade. Mas, para a gente poder fazer uma afirmação de que há mais brancos do que negros nas ruas do Brasil, nós teremos que ter as estatísticas na mão, né? Em relação... o senhor mencionou que o senhor teve colegas de faculdade que eram negros, mas não havia deficientes, né? É possível isso, sem dúvida, porque a questão da deficiência é uma das maiores barreiras, né, a serem enfrentadas na nossa sociedade. Os programas de ação afirmativa que têm sido discutidos para a entrada, inclusive que está sendo em debate no Estado de São Paulo nesse momento, uma iniciativa da Frente Procotas, um projeto de lei que eu, inclusive, apoiei publicamente, né, prevê 20% para negros, 20% para estudantes egressos de escola pública e 5% para pessoas portadoras de deficiência, acompanhando a legislação já existente em relação à população com deficiência, né?
Então, os programas de ação afirmativa destinados a negros têm sido sensíveis a esta temática e procura incorporar a participação de pessoas com deficiência. A situação que o senhor mencionou, de um negro bem vestido e um branco mal vestido, é possível que isso tenha acontecido. Agora, nós teríamos que pegar um negro e um branco em condições iguais e saber se eles vão ter tratamento igual, né? Esse teste já foi feito, inclusive por militantes negros, né, em diversos lugares. E, normalmente, o que acontece é que quem é barrado é o negro. Se você tiver um branco e um negro em condições idênticas, você vai poder observar que a tendência é que sempre quem vai receber o melhor atendimento vai ser a pessoa branca e não a pessoa negra, né? Clubes que barram na entrada, não é? Casas noturnas, lojas, né? As portas dos bancos, né? Frequentemente, os dados e as estatísticas indicam que quem é barrado, principalmente, é o negro. Agora, você coloca uma pergunta que me dá a ocasião para poder fazer um esclarecimento acerca de ação afirmativa, né? As ações afirmativas ou medidas especiais são propostas criadas pela Convenção Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Convenção esta que eu já mencionei e que foi aprovada pelas Nações Unidas em 1965, né? Uma questão que está presente, está explícito no texto desta convenção, é que estes programas ou medidas especiais têm o objetivo de elevar o grupo discriminado a uma condição de igualdade, né? E justamente para que possa ser considerado como ação afirmativa, como medida especial, e não como um privilégio, e não como uma discriminação ao contrário, como o senhor mencionou, este programa ele deve cessar no momento em que a igualdade foi atingida. Então, até quando um programa de ação afirmativa deve vigir? Até a igualdade ser atingida. Se ele continuar operando, ele justamente vai criar uma nova desigualdade, e não é isso que se pretende. O objetivo de um programa de ação afirmativa é se chegar a uma condição de igualdade. Tá certo? Então, já está esclarecido a sua pergunta. Questão de ordem, nobre vereador, professor Samuel Vasconcelos. Questão de ordem, não podia me furtar a resposta em face à afirmação do Dr. Samuel. Eu tenho um material que será publicado em livro no final do ano. Estamos negociando com 2 editoras, que é A População em Situação de Rua e a Política de Assistência Social em Guarulhos. Até porque tem pouco material que se trata da população de rua. E os dados do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que quase 70% da população em situação de rua são negros, população negra. E uma outra questão, quando a coordenadora Edna, parabéns pelo trabalho que tem feito com a sua equipe, coloca que a avaliação da abordagem social deveria ser feita em 2 pessoas, um branco e um negro, vestidos de forma iguais. Nós temos um dado recente que levou o comandante da PM a pedir desculpas publicamente, aonde a Polícia Militar fazia o perfil da pessoa a ser abordada. E qual era o perfil? Jovens aparentando de 18 a 27 anos, negros. Isso responde tudo. Eu queria agradecer a questão de ordem do vereador Samuel, e me recordo, vereador, que justamente, quer dizer, se teve acesso a instruções dadas pela Polícia Militar na região de Campinas, em que explicitamente, né, se indicava que a polícia deveria abordar jovens negros, né? Isso estava claro nas orientações por escrito daquela região.
Então, isso se trata de uma coisa que se chama racismo institucional, quando a instituição regulamenta o tratamento desigual, né? Às vezes, o tratamento desigual acontece na prática, mas não chega a esse grau, né, de estar por escrito. Neste caso da abordagem da polícia, chegava a ser escrito. Isso foi um grande escândalo a nível nacional, né? E os dados todos, doutor Alexandre, eles apontam para isso, né? Quer dizer, no período, na passagem do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil, não houve políticas de promoção de igualdade, pelo contrário, né? Foi uma ausência de políticas e o que se pretendia era a substituição da mão de obra negra pela mão de obra de origem europeia, né? Em 4 décadas, o Brasil importou mais europeus do que africanos em 4 séculos. Foi explicitamente poderíamos chamar de uma política de genocídio, porque não havia nenhum lugar social que se estivesse prevendo para a população negra. Nem escola, nem saúde, nem trabalho, nem terra e nada, né? Era ponha-se na rua, sobreviva se for capaz. Foi essa a política que o Brasil destinou àqueles que durante 4 séculos construíram este país. Agradeço a nobre coordenadora, em nome da Câmara Municipal de Guarulhos. Obrigado pela presença, obrigado pela belíssima explanação. O trabalho da senhora, a gente não consegue nem mensurar com palavras o quão é importante para a nossa cidade. Muito obrigado e estendo os cumprimentos a todos da equipe da senhora. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado.